Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, a Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 7. Aos Romanos, capítulo 7. Glórias a Deus. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Não sabeis vós, irmãos, porque falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, ela está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, e se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que servamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Só até aqui, irmãos. Amém. Amém. Apóstolo São Paulo escreveu, irmãos, esta epístola, esta carta, e que foi dividida em alguns capítulos, e nesse capítulo 7, falando ao povo de Roma sobre essa luta, sobre essa dissonância permanente e para sempre que há nos nossos corações, conhecida por todos nós cristãos como a luta entre a carne e o espírito. Oh Deus, como é difícil. A carne puxa para as coisas da carne e o espírito para as coisas do espírito. Entretanto, vivemos num tabernáculo de carne, num mundo material, não num mundo imaterial.
que é para onde iremos depois, o céu dos céus. Então, há que se considerar que a carne leva alguma vantagem aqui nesse plano terreno. A incidência da carnalidade, do mal e do pecado, ela é constante contra as nossas vidas, contra a nossa fé, até contra a nossa compreensão de fé. E o apóstolo São Paulo tentava falar com esse povo, que já era um povo mais instruído, de maneira que os irmãos analisarem as cartas para cada povo, aos de Tessalônica, ao povo de Filipos, ao povo de Roma, ao povo de Corinto e assim por diante, tinha uma escrita diferente para cada povo. Como você escrever uma carta para um menino de 14 anos, que está no ensino fundamental, que o valha, para um jovem na faculdade, para um reitor de faculdade. Cada um vai ter uma compreensão, e o texto vai ser voltado para aquele tipo de compreensão que a pessoa possui, que a pessoa tem. E assim ele fazia. O povo de Roma era um povo mais seletivo, era um povo mais questionador. O povo de Corinto era um povo contencioso, um povo que brigava mais. O povo de Filipos era um povo hospedeiro, um povo que amava receber, que amava ajudar, que amava doar. E aqui ele falava com esse povo de Roma sobre essa briga constante, essa incoerência até entre a carne e o espírito. Como saber separar as coisas? Como saber atribuir aquilo que deve ser atribuído à nossa fé, a crer, a coisas que são imateriais, a coisas que não estão para o nosso alcance material, que não há o que fazer, materialmente falando. Então, portanto, fazermos valer da nossa fé para alcançarmos esses objetivos, essas coisas, essas causas e a solução desses problemas que parecem ser insolúveis. E quando são coisas materiais, coisas que dependem da nossa incidência, dependem da nossa participação, dependem que nós coloquemos a mão e façamos a nossa parte. Como saber? Paulo dizia, o que quero fazer não faço, e o que eu faço não aprovo. Olha que confusão. E sei que aquilo que faço, e quando peco, estou na lei do pecado. Meu Deus, é essa cobrança, é essa compreensão que Deus quer colocar no nosso coração e tirar de sobre os nossos ombros essa cobrança. Humildade não tem nada a ver com humilhação, nada a ver. Humildade é voluntária. Eu sou humilde por opção, porque eu quero, porque eu acho que é bom, porque eu acho que é agradável a Deus. Agora, eu ser humilhado não é bom, e nem Deus quer, e nem Deus se agrada, e nem Deus faz isso por ninguém, nem com ninguém. Por isso que a gente sempre diz, Irmandade, nós não oramos em sinal de humilhação, nós oramos a Deus em sinal de humildade, porque humilhação é como se Deus pegasse a nossa cara e jogasse no chão e falasse, ajoelha aí porque eu sou Deus. Não, eu adoro a Deus voluntariamente, por amor, porque eu creio no Senhor. Isso é humildade. A humildade é reconhecer a minha fraqueza, reconhecer a minha incapacidade nas mais diversas áreas da minha vida, na minha incapacidade de gerir até a minha vida. Mas a humilhação, ela me faz ficar fraco, ela me faz ficar vulnerável, ela me faz eu desvalorizar o Deus que habita em mim. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho dom, não é para mim. Aquele irmão pode, aquela irmã consegue, porque ele é mais crente, porque ele é mais bonito, porque ele é mais sábio. Isso não é humildade, isso é humilhação. E é essa diferença que tem que sair de nós. Humildade de humilhação. Deus não quer o seu povo humilhado, Deus quer o seu povo humilde diante da sua presença. Deus quer o seu povo cheio de paz, cheio de alegria, mas não passando nenhuma humilhação, mas vivendo em humildade e novidade de vida. Por que a palavra diz que a lei foi impotente para salvar? Porque há um ditado aqui no mundo que diz que quando não há regra, não há infrator. Enquanto eu não criar, Bruno, não pode pegar esse microfone. A partir do momento que ele pegar, ele está infringindo uma regra. Mas enquanto eu não dizer nada, ele pega daqui, põe aqui, joga fora, põe na gaveta. Ninguém falou nada. Então a lei, ela gera o pecado. A lei, ela gera o erro. Até o próprio Paulo dizia, porque eu não sabia que existia cobiça, até que eu ouvi alguém dizer, não cobiçarás. Mas eu não conhecia o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás.
A partir do momento que falou não pode, tudo que é proibido, é mais gostoso. A gente quer fazer. A lei é impotente para salvar, irmãos, porque ela gera infratores. A lei, o peso da lei, não da graça, nós vamos falar da graça. A lei, ela te faz, a função da lei é censurar, é coibir e reprovar até, não é reprimir. Quando você cai na lei, você já está errado, e a lei vai te condenar, a lei vai te julgar, a lei vai te reprovar. A graça não. A graça pega o teu pecado, mostra para você, te perdoa, te faz ser grato por esse perdão, te faz se arrepender, tudo conscientemente, concebido em você, nada por força, nem por violência, por graça. Você se arrepende daquele mal, você agradece a Deus por ter recebido perdão e você se firma. Pode ter certeza, irmão, pode ter certeza. Gato escaldado tem medo até de água fria, né? Então, a palavra de Deus vem essa noite falar para todos nós: graça, lei, humildade, humilhação. O que eu tenho que fazer e o que Deus faz por mim. Nós temos que começar a separar a nossa vida. Trabalho, hora de trabalho. Vida íntima do casal, hora vida íntima do casal. Igreja, hora da igreja. Sempre tendo o Senhor como teto de tudo isso. O Senhor tem que estar sobre todas as nossas ações. Tudo que eu faço escondido, evidentemente que nós não estamos falando de momento íntimo, de ir ao banheiro, de outras coisas, não é? Mas tudo que eu faço fora dos olhos dos outros, tem que ser aquilo que eu poderia fazer diante dos olhos dos demais. Meu comportamento com a minha família, meu comportamento nos meus negócios, meu comportamento diante da sociedade. Eu até comentei aos irmãos que trabalhei em empresas que tinham mulheres que trabalhavam junto, eu era chefe de algumas mulheres, e sempre que chegava no trabalho, elas vinham, me cumprimentavam, davam um beijo, tudo bem, a Dani, tudo bem, as crianças, tudo bem. E quando as encontrava na rua, fazia a mesma coisa, com a minha esposa junto. Muitas delas, minha esposa só conhecia pelo telefone, porque às vezes ela ligava e transferiam para a minha sala. Então, tudo que fazemos longe, podemos fazer perto. E nunca tivemos problema, graças a Deus por isso. Vamos começar a separar a nossa vida, irmãos. Porque a graça de Deus está aí, derramada na terra. E nos causa estranheza que nós, os cristãos, estejamos longe da graça. Estejamos longe do favor de Deus. É inconcebível. É inconcebível. É mais fácil você achar paz no meio dos traficantes do que no meio dos crentes. Que eles sabem o que estão fazendo, certo ou errado, já foi concebido para eles, é a profissão deles, boa, bonita, ruim, correta, criminosa, não interessa, para eles está tudo certo. E nós que servimos a Deus, estamos sendo sempre julgados e reprovados por uma lei que nós criamos, não pela palavra de Deus, que é a graça, que é a misericórdia, que é o amor. Então o Senhor vem essa noite falando com todos nós, trazendo na igreja de Deus compreensão da graça de Deus sobre a nossa vida. A lei foi impotente para salvar, muito ao contrário, a lei fazia reprovar, rechaçar e condenar e jogar fora e matar e destruir. A graça veio trazer perdão, veio trazer uma segunda chance, veio trazer um ânimo, veio trazer uma vontade no ser humano de se aproximar a Deus, de Deus. E quero convidar a toda a nossa irmandade, aproximemo-nos de Deus essa noite por essa palavra. Entreguemos o nosso caminho na mão do Senhor por essa palavra. E peçamos a Deus que por misericórdia derrame sobre nós as virtudes do seu Espírito Santo. E coloque em nós, irmãos, um espírito destemido, um espírito corajoso, um espírito, irmãos, à frente das coisas dessa vida. Irmão, não se deixe contaminar pelo pecado, pelas coisas que os outros te falam, por falácia, por mentira, por fofoca. Quantas vezes nós ouvimos alguma coisa que alguém fala contra nós e a nossa autoestima vai lá embaixo. Não, irmão, não, irmã. Não permita que essas coisas te abatam. Crê no Senhor Jesus, crê no teu Deus, coloca-te na posição de um servo e de uma serva de Deus. Se te mostrares frouxo no dia da prova, a tua força será pequena, diz a palavra. Não, irmão, mostra-te corajoso, seja cingido de força essa noite pela palavra, serva de Deus.
E começa a separar a tua vida das coisas materiais, das coisas imateriais. O reino do céu não é material, ele é imaterial. O reino do céu é lá em cima, por fé, queremos morar com Deus, mas aqui tem trabalho, tem conta, tem problema, tem multa de trânsito, tem doença, tem briga, tem um monte de coisa que precisamos resolver. Estar na presença de Deus não nos exime de passar problemas, mas nos dá certeza de passar por todos eles. Quando alguém vem falar para mim, irmão Rodrigo, estou passando uma prova que só Deus. A primeira coisa que eu falo é glória a Deus. Que bênção, irmão. Mas, irmão, estou dizendo para o irmão que eu estou passando uma prova. Ué, mas não está passando? Não estou, então glória a Deus. Pior se você tivesse encalacrado na prova. Está passando, glória a Deus. Está passando. Depende do jeito que nós vemos as coisas, irmãos. Depende da maneira que nós enxergamos o mundo à nossa volta. A palavra diz que para um olho ruim, tudo é ruim. Se o teu olhar for mau, tudo vai ser ruim, tudo vai ser pesado, tudo vai ser difícil. Mas se você pedir ao Senhor que te dê um olhar de fé, que te dê um olhar de crença, um olhar de entrega, você vai ver a prova, vai ter consciência dela e vai dizer, você é mais uma que eu vou vencer no nome do Senhor Jesus. Está compreendendo a palavra, irmãos? É preciso que a igreja de Deus se revista das coisas de Deus. É preciso que a Irmandade se esforce a estar nos cultos, se esforce a estar na presença de Deus, se policie, é um hábito, que deve fazer parte do nosso cotidiano. Entregar a nossa vida em oração, entregar a nossa vida em boas ações, em ser gentil com o nosso próximo, cumprindo a palavra, amando o próximo como a nós mesmos. Problemas com os nossos filhos, quer ver uma coisa? Irmão Rodrigo, ora por mim que meu filho está rebelde. E aí? É caso só de oração? Não, irmão, vamos pegar um pedaço de pau, vamos moer o moleque na pancada. Deus nos livre. Também não, você não está criando um bicho, e nem bicho gosta de apanhar, quem dirá os nossos filhos. Eu não sei quando foi que eu dei um beliscão no filho meu. Não faço ideia. Não me lembro. Diante de Deus. Mas quando a gente fala em casa, é uma vez só. E quando eles param para falar alguma coisa, é uma vez só, nós também ouvimos. Quando eles têm alguma queixa, nós ouvimos. Por mais que não gostemos, ouvimos. Meus filhos, a Helena não, que é um bebezinho, tem 10 meses, mas a Bia e o Caio falam comigo de igual para igual. E eu com respeito a eles e eles com respeito a mim. Irmãos, isso não é casa de oração. Será que não está faltando exemplo na tua casa, irmão? Irmão, meu filho é rebelde, eu não sei o que está acontecendo. O casal só falta sair no tapa dentro de casa. Uma pingaiada danada. Palavra que não presta dentro de casa. Palavrão. Coisa que não presta. O marido sai para a rua cada hora com a mulher. Você quer que teu filho tenha paz? Que jeito? Se nem você não presta. Você é o exemplo para ele. Se você é um exemplo que não presta, teu filho também não vai prestar. E a culpa é tua, não é de Deus. Não adianta orar. Pode orar o quanto você quiser. Dura palavra, irmão, tem misericórdia. Palavra de amor, Deus ama a nossa alma, de verdade. Pode orar o quanto você quiser. A palavra primeiro diz, esforça-te, que eu te ajudarei. Não diz, eu vou te ajudar para você se esforçar. Primeiro você faz, primeiro você dá um passo, primeiro você tem uma atitude de fé. E aí Deus avaliza os teus passos, Deus avaliza a tua atitude de fé e te ajuda a passar em todos os percalços da sua vida. Irmão, ora por mim. Que meu patrão é uma derrota, aquele homem é ruim, igual chá de carqueja. Chega atrasado, arruma testado para poder folgar no final de semana, só enrola no serviço, não vê a hora de bater o cartão para ir embora e o patrão não presta. Seu patrão é uma bênção, irmão, sabe por quê? Prestando ou não prestando, é de lá que sai seu salário. Você não precisa amar ele, você só precisa fazer seu trabalho. Não precisa ser apaixonado pelo teu patrão. Vai lá, faz o teu trabalho e vai embora. Está vendo a diferença, irmão? Irmão Rodrigo, ora por mim, porque eu, por exemplo, estou com depressão. Para a gente não criar polêmica, vamos falar, estou com câncer. Já procurei a medicina, estou fazendo o tratamento, mas está difícil. Senhor, ajuda esse irmão João aí, ele está fazendo tratamento lá no AC Camargo, lá não sei na onde. Senhor, fortalece ele para ele sair dessa doença. Irmão Rodrigo, eu estou com câncer, não fui no médico e não vou, me ajuda em oração. Ué, tá bom. Glória a Deus. Vamos orar.
Apresentaremos a Deus. Deus te fortaleça, te dê essa fé e dê a mim essa fé que você tem. Se Deus te curar, glória a Deus. Mas o esforça-te que eu te ajudarei, continua de pé. Está sempre ali. O Senhor nunca quis colocar em nós uma fé irracional, uma fé doida. Ele sempre falou, eu tenho um caminho das pedras aqui para você alcançar seu objetivo. Está vendo? É esse caminho aqui, ó. Eu vou te fortalecer, eu vou te dar coragem, eu vou te animar pela minha palavra para você fazer o caminho das pedras. Haverão momentos que você vai querer parar, que você vai querer desistir, eu vou estar aqui, Deus vai estar te fortalecendo. Você está se esforçando e eu estou te ajudando. É uma parceria. Pecado, por exemplo. Irmão, eu tenho vício de bebida, vai fazer o que no boteco? Esforça-te e nós vamos orar. Vai numa festa, quer uma cerveja? Uma água, por favor. Né? Haverão momentos que você vai cair, haverão momentos que você vai ceder. Cai, levanta de novo, começa de novo. É assim mesmo, é uma luta. Tentar não é garantia de sucesso, mas é a garantia de estar fazendo o seu melhor, se você fizer o seu melhor. Sensação de dever cumprido. E assim, irmão, nas mais diversas áreas da nossa vida, assim quanto ao pecado. Resiste ao diabo, ele fugirá de ti. Resiste ao mal que vem sobre ti. Mas a palavra também fala para fugir do pecado, do mal e da aparência do mal. Vou passar por aqui. Tem alguma coisa que eu sei, por exemplo, enfim, eu trabalhava, irmãos, num lugar que eu fazia um caminho que era uma rua de prostituição. E virava e mexia com as mulheres, até os homens mexem com a gente. Bonito não sou, eles queriam dinheiro. Eu não tinha. E o que eu fiz? Mudei meu caminho. Eu falei, eu estou fora desse negócio, uma hora um povo desse me agarra aí, sai fora. E mudei meu caminho. Faça isso, irmão. Mude o teu caminho, mude as tuas companhias, mude o teu comportamento, vai sendo seletivo, separando, Senhor, isso aqui, já entendi, que é para eu resolver. Resolve. Se tem uma visita que vai na tua casa, que fala muito mal da vida dos outros, vai cortando. Vai cortando, porque cachorro que leva osso, traz osso. Que traz osso, leva osso também. Ele vem e fala dos outros na sua casa e fala de você na casa dos outros. Sabe, irmão, é isso aqui que Paulo dizia, era essa confusão para procurar fazer a coisa certa, e ele se colocava como exemplo, quando ele da sua conversão, ele falou que o Senhor veio converter os pecadores, dos quais ele era o maior, eu sou o maior de todos os pecadores, e Deus teve piedade de mim, ele se dava como exemplo vivo, e tinha condição de dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, tem que ter muita coragem, irmão. Tem que ser muito homem de Deus para falar, faz que nem eu faço. Santo Deus. Mas vivia para isso, vivia em função disso. Essa noite Deus está mandando a palavra para dizer a todos nós, esforcemo-nos, irmãos. Fujamos do pecado, da aparência do mal que está em nosso derredor e peça a Deus para fortalecer a tua mente, uma mente sã, olhares sãos, ouvidos sãos, falar são. Bendito seja Deus, para que por onde você passar, apareça a graça de Deus na tua vida. Quando você abrir a tua boca, seja digna de toda aceitação. É que você tenha ouvidos misericordiosos, de ao ouvir alguma coisa que desagrada, jogar lá no vale do esquecimento. E dizer, não vou levar em conta. Mas se você fica remoendo o mal, ele vai te comendo, ele vai te cozinhando por dentro, te fazendo mal, te levando ao abismo completo. Não, irmão. Não, minha irmã. Não permita que esse mal venha até você. Não permita que esse mal te sobrevenha. Não permita que esse mal tome conta da tua vida, da tua mente, da tua casa, do teu coração. Não. Vá separando. Faça uma lista mental, aí um mapa mental e vai separando os sentimentos bons dos ruins. Todos são necessários. Irmão, às vezes a covardia é necessária, alguma ira talvez seja. Mas irmão, pode irar, bom, é o que a palavra diz, ireis, mas não pequeis. Então é lícito. Nós nos iraremos em algum momento, e não é ruim. O ruim é quando a ira toma conta de você. O ruim é quando a soberba toma conta de você. A inveja, a porfia, a cobiça e a concupiscência.
Mas se nós pegarmos a palavra do Senhor e lembrar que nós agora estamos mortos à lei, a lei do pecado já não incide mais sobre nós, porque nós renascemos em Cristo Jesus. Eu não estou na lei do pecado porque eu não pratico o pecado. Ou pratica? É nisso que você tem que pensar. Se você pratica, deixe de praticar. A palavra não vem... Irmão, põe uma coisa na cabeça. A palavra nunca vem para reprovar. Ela vem para alertar e para nos aprovar. O apóstolo São Paulo mesmo dizia que o Senhor nos quer achar irrepreensíveis, nos quer aprovar diante da sua presença. Esconde essa palavra no teu coração. Entenda bem o que Deus quer falar contigo. Entenda bem aonde Deus quer chegar com a sua palavra. Glória a Deus. O Senhor quer chegar na tua família. O Senhor quer chegar na tua parentela. Quer chegar nos teus vizinhos, quer chegar em você, na tua compreensão, na tua incompreensão, onde a tua consciência domina, onde a tua consciência não domina, que é a tua inconsciência. São aquelas obras, o que os irmãos acham? Que Deus opera e não deixa marca, que Deus entra e não pede licença, são as coisas que Deus opera em nós e nós nem vemos. Nem temos ciência do livramento, nem temos ciência da libertação que Deus nos deu. Começa a prestar atenção em você e veja comportamentos que você tinha no passado, que hoje você não tem mais, e você nem percebeu. Foi o Senhor te limpando sutilmente, secretamente. É isso que a palavra quer em nós, irmão. Não é para repreender, não é para tirar a tua autoestima, não é para tirar a tua fé, não é para que você se sinta o pior dos crentes, um lixo, uma tranqueira, não. A palavra vem para te dizer, você pode, você é forte, você é corajoso, você tem problema como todo mundo tem problema, você erra como todo mundo erra. A palavra vem para te dizer que você é um humano com um projeto espiritual, celestial na tua vida. Um projeto que transcende a compreensão humana, que transcende as ambições humanas, quer ter, quer possuir, quer estar, quer ir, quer falar, quer tomar conta. O nosso projeto é de subir nas inacessíveis nuvens, glória a Deus, na glória eterna de Deus, irmão, e ver a face de Deus como ela é. Irmão, transcende a compreensão humana, transcende as ambições humanas, mas o Senhor te diz, esforça-te que eu te ajudarei nesse projeto. Esforça-te, que eu te fortalecerei pela minha palavra. É sobre a tua vida, derrama agora o Senhor uma virtude nova em nome de Jesus Cristo, não da lei do pecado, mas da maravilhosa graça de Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por essa graça, irmão, por esse amor, minha irmã, por essa palavra santa, a tua vida está sendo repleta da graça de Deus, a tua família está sendo circundada com a graça de Deus, está sendo cercada com a graça de Deus, está sendo arraigada no arraial da misericórdia de Deus, e o leão da tribo de Judá, o Senhor forte e poderoso na guerra te diz, continua esforçando-te, continua empreendendo nesse projeto de salvação, porque você está no caminho das pedras. Você está no caminho certo. Ele é tortuoso, é sinuoso, é esburacado, é cheio de perigos e armadilhas, mas enquanto você estiver marchando, a proteção de Deus estará acima de você, e a permissão de Deus não te levará além da proteção de Deus. Crê na palavra, abraça a palavra, esconde ela como um tesouro no teu coração, porque além daquilo que você imagina, além daquilo que você tem consciência, é onde Deus está operando essa noite. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em oração. Amém. Aleluia, Deus. Altíssimo Deus, voltamos aos teus pés em oração, encerrando esse santo culto, para te agradecer, ó Pai, pela oportunidade de estar junto de Ti, de sentir o Senhor nos nossos corações, e de saber que Tu amas a nossa alma. Senhor, guarda a Tua palavra no nosso coração, que nós possamos saber separar na nossa vida o que Te agrada, o que não Te agrada, que nós possamos nos colocar a caminho, Senhor, dos Teus projetos, olhando sempre para Cristo, que é o alvo da perfeição, que é o autor e consumador da nossa fé. Senhor, visita o Teu povo nas suas casas, tira o desânimo de nós,
Tira o medo de nós, Senhor, pois as guerras, as lutas, as enfermidades, todas essas coisas ficarão em segundo plano quando a nossa mente estiver ligada no trono da tua destra. Dá-nos mais um hino, despeça-nos na paz de Deus e dá uma noite de descanso a todos nós. Em nome de Jesus Cristo, bendito para sempre. Amém. Deus seja louvado. Amém. Vamos, irmãos, ficar todos de pé. Vamos nos despedir com o cântico 60.